Muito bem, então você trabalha com transporte, você dirige um táxi ou uma van. Você sabe o nome das partes do seu carro, do seu veículo em inglês? Importante, né? Se a gente tem uma profissão, é realmente saber aquilo que está envolvido com a nossa profissão, até porque se estragar alguma peça ou se precisar até puxar algum assunto com o cliente, algumas partes do carro é importante que você tenha conhecimento desse vocabulário. Por onde que a gente começa? Pois é, para começar, vamos começar pelo começo, que tal? Muito bom. Seu cliente, seu passageiro chegou. Muitos taxistas não gostam que o passageiro use o banco do carona ao lado do motorista, por uma questão até de segurança. Então você vai pedir que seu cliente vá para o banco de trás. Banco de trás, no carro, a gente chama em inglês de back seat. Literalmente isso, o assento de trás. Então, back seat, como é que eu falaria para o meu cliente, vá para o banco de trás, ou sente-se no banco de trás? Simplesmente, take the back seat. Please. Please. Muito bom. Então, se o passageiro chegou, já foi abrindo a porta do carona, você fala, please, take the back seat. Ele vai entender que é para ele ficar no banco de trás. Legal. Ele senta e ele fica todo solto, ele não sabe que no Brasil tem legislação que é obrigatório usar cinto de segurança. Como é que você falaria? Bom, o cinto de segurança tem essencial pra gente, né, até por causa da legislação brasileira. Tem algumas formas de eu falar, assim, duas formas na verdade. Um que é o genérico, que eu posso usar em qualquer lugar, que é o safety belt, que nada mais é do que o cinto de segurança, tradução totalmente literal, então safety belt. E a outra tem uma forma um pouquinho mais simples, que é o seatbelt. Acho que até mais comum, inclusive, Exatamente. o seatbelt. E mais fácil de falar. Tudo que é mais fácil de falar é mais comum. comum. Então, seatbelt. O interessante é o quê? Você pede para a pessoa colocar o cinto de segurança. Se você já teve algum voo, já viu algum filme, ou até muitas vezes dentro de carro, dentro de avião, usa-se essa expressão, que é fasten your seatbelt. Vejam bem o som da palavra. Você que está vendo a atividade, você está vendo lá escrito fasten, mas a gente fala fasten your seatbelt. Um outro termo também bem comum e bonitinho, eu acho fofo, que é buckle up. Muitas campanhas de conscientização nos Estados Unidos e na Europa usam essa expressão. Literalmente buckle é fivela do cinto. Então, buckle up, algo como afivele-se, quer dizer, feche a sua fivela do cinto de segurança. Então, se o seu cliente entrou no carro e não colocou o cinto, você pode falar de uma forma mais formal, fasten your seatbelt, ou simplesmente buckle up, Please. please. Sempre com por favor para mostrar aquela educação e garantir uma gorjetinha no final. Outro vocabulário que a gente tem que ver na relação com o cliente no carro, principalmente no Brasil, que a questão da temperatura acaba influenciando, é a questão do ar-condicionado. Que no inglês a gente basicamente, por ser uma palavra maior, air conditioning, a gente usa a expressão com as duas letras, bem simples, AC, A-C, AC. Então, AC, ar-condicionado, e pode, por exemplo, eu como cliente vou sentar no banco de trás, coloquei meu cinto de segurança e eu vou chegar para você e vou fazer a pergunta: Can you turn on the AC, please? Please. Can you turn on the AC? Que basicamente é o quê? Você pode ligar o ar-condicionado. Então, turn on, ligar, turn off, desligar. Curiosidade, a gente usa no inglês a expressão turn on, turn off. Se você pegar a palavra turn, ela é questão de girar. Hoje em dia tem muitos equipamentos, até ar-condicionado digital, que vai ligar no botão. Mas a gente continua usando a expressão turn on, turn off. O verbo ligar é o turn on e o verbo desligar é o turn off. Não tem muita outra opção, então independente disso. Outras palavrinhas importantes, window, janela, então se de repente a janela estiver aberta, open the window, ou se a janela estiver fechada, você pedir para abrir, open the window, ou pedir para fechar, close the window. Para o motorista talvez seja interessante saber também como falar faróis, headlights. Olha que fácil de lembrar, são as luzes da cabeça do carro, da frente do carro. Porque as luzes de trás, ali a luz de freio, são chamadas de tail lights. Ou seja, as luzes da cauda, tail é cauda, então tail lights, as luzes da cauda, ou seja, a lanterna traseira, a luz de ré, enfim. E o headlight são as luzes da cabeça, da frente do carro, ou seja, os faróis. Falando na cauda do carro, a palavra essa é bem importante, é o trunk. Trunk é o porta-malas. Então, se você pegar, por exemplo, o cliente está com muita bagagem, please put your bags in the trunk. Por favor, coloque suas malas no porta-malas. Então, até mais fácil de falar do que em português. Trunk.
Aí tem outras palavras que a gente pode falar de dentro do carro, por exemplo, o volante que a gente chama de steering wheel, roda de guiar o carro, né? A roda do carro, que fica do lado de fora, a roda é wheel, então qualquer tipo de roda é wheel. E pneu a gente chama de tire. Aí vai a curiosidade do pneu furado, vai que você está levando o cliente, o passageiro, e o pneu fura. Em português a gente fala que o pneu furou. No inglês você fala que eu tive um pneu, e a gente não fala furado, isso aqui é interessante. Vocês já repararam, lógico, todo mundo já reparou, quando o pneu fura, ele perde a pressão, e ele fica achatado na parte de baixo. É lógico, o peso do carro achata a parte de baixo do pneu. No inglês é exatamente o que a gente fala, eu tive um pneu achatado, um pneu que ficou plano por causa da falta de ar. Isso no inglês, a falta de pressão do ar dentro. Isso no inglês, então a gente fala I have a flat tire. Flat tire é o pneu literalmente achatado, ou seja, o pneu furado. Você não vai usar um termo para furado, e sim. Então, I have a flat tire. Quer dizer, eu tenho que parar e trocar. A gente espera que não aconteça, mas se acontecer, você já sabe como comunicar. Pelo menos explicar para o cliente por que você está parando ali na beira da rodovia. Exatamente. Então, gente, peguem atividade no site. Você que não conhece o nosso site, vai lá no site, peguem as atividades, a prova. Foca bem nessa questão do vocabulário, que ele é muito importante para você poder se comunicar bem com o seu cliente, até gerar uma conversa dentro do carro que vai, no final, aumentar a possibilidade de você ganhar uma gorjeta na corrida e ter novos negócios com aquele cliente. Boa sorte para vocês. Esse vídeo foi um oferecimento de Capta, www.capta.com.br.